Olá, tudo bem? Hoje falaremos sobre Galileu Galilei nesta videoaula, que ele era um físico, astrônomo, matemático, filósofo italiano. Galileu Galilei nasceu em Pisa no dia 15 de fevereiro de 1564 e faleceu em Florença no dia 8 de janeiro de 1642. Ele foi personalidade fundamental na Revolução Científica. Galileu Galilei foi o filho mais velho dos 7 filhos de Vincenzo Galilei e Giulia Manati. Ele viveu boa parte da sua vida em Pisa e em Florença, participando do Grão-Ducado de Toscana. Galileu Galilei nunca se casou, porém teve um relacionamento com uma mulher que conheceu em Veneza, também na Itália, chamada Marina Gamba, em muitas de suas viagens que ele fazia. Em 1614, Galileu Galilei fez uma descoberta importante. Ele descobriu que o ar tem peso e que é 760 vezes mais leve do que a água, já que os estudiosos da época diziam que o ar não tinha peso. Em 1613 e 1615, Galileu Galilei escreveu suas famosas cartas copérnicas, direcionadas a Benedetto Castelli, Pietro Dini e Cristina Lorena. Nessas cartas, ele apresentou suas ideias inovadoras que gerou muita polêmica naquela época. As cartas copérnicas geraram muita polêmica na época pelo fato de que falavam muitas partes da Bíblia sem uma conclusão científica para tudo isso. Por isso Galileu Galilei fez isso visando as duas maiores universidades da Itália verem e concordarem com ele. E infelizmente isso não aconteceu. Descobriu a lei dos corpos e enunciou o princípio de inércia. O princípio de inércia diz: todo corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento, e todo corpo que está parado tende a permanecer parado, a não ser que haja uma ação de outra força externa. Galileu desenvolveu seus primeiros estudos sistemáticos do movimento uniforme acelerado e do movimento do pêndulo. Em 1609, em uma de suas típicas viagens que ele fazia para Veneza, ele descobriu rumores sobre uma chamada tromba holandesa, que é constituído de um tubo com 2 lentes. Isso servia como um telescópio, foi uma de suas invenções, mas ele não se contentou apenas em repetir este objeto, e sim de melhorá-lo e ampliá-lo. Ele fez o telescópio ser enxergado 30 vezes mais do que o objeto inicial. Algo que devemos observar é que o telescópio não foi uma invenção de Galileu Galilei, e sim um aperfeiçoamento. Quem o fez foi Hans Lippershey no ano de 1608. Galileu Galilei, a partir do momento que foi feita sua invenção e foi chamado de telescópio na Itália, em 1611, aí sim que ele começou a utilizá-lo de maneira científica. Descobriu assim que a Via Láctea é composta de estrelas e miríades. Descobriu as 4 estrelas de Júpiter, as crateras e montanhas da Lua. Todas essas descobertas foram feitas em março de 1610 e publicado no livro O Mensageiro das Estrelas. Agora eu irei explicar o que é o heliocentrismo. O heliocentrismo é a teoria em que o Sol está estacionário para o meio do universo. No ano de 1616, a Inquisição pronunciou-se sobre a teoria heliocêntrica, na qual era defendida por Galileu Galilei, dizendo que ela está correta. Galileu Galilei defendia que o Sol é o centro imóvel do universo e contradizia o que era defendido pela época, na qual dizia que a Terra era o centro do universo. Ou seja, Galileu Galilei mais uma vez estava certo, por mais que no começo dessa teoria não tinha nada a nível científico, porém Galileu Galilei a defendeu e mostrou que estava correto. Mesmo ele mostrando que sua teoria heliocêntrica estava correta, ele foi colocado para o Tribunal do Santo Ofício, onde estava Roberto Bellarmino presente, que ele era meio que o dirigente de lá. Daí ele foi proibido de divulgar suas ideias heliocêntricas porque eles eram contra essa teoria, dizendo que o Sol é o centro imóvel do universo. Eles queriam defender que foi a Terra. Por isso eles não deixaram mais Galileu Galilei nem ensinar isso para seus alunos, nem dar mais suas teorias, nem se manifestar sobre esse assunto. Por isso a teoria heliocêntrica de Galileu Galilei, que estava correta, que é adotada até hoje, foi paralisada. O Papa havia sugerido para Galileu Galilei escrever um livro em que destacasse os 2 pontos de vista, defender os 2 pontos de vista, tanto o heliocentrismo,
que era o Sol, o centro imóvel do universo, e o geocentrismo, onde era a teoria incorreta, que era defendida pela Igreja, onde a Terra é o centro imóvel do universo e que tudo gira em torno da Terra. Porém, Galileu Galilei não realizou este livro onde o Papa havia pedido para ele. No ano de 1612, Galileu Galilei escreveu o discurso sobre as coisas que estão sobre a água ou que nela se move, na qual apoiava a teoria de Arquimedes, que dizia que para um corpo flutuar não depende de sua forma, e sim de seu peso, no qual Aristóteles falava completamente o contrário, falava que precisava ter uma forma para flutuar. Já Arquimedes, ajudado por Galileu Galilei, contrariou sua ideia. No ano de 1616, Galileu Galilei, em uma das suas viagens para o Vaticano e suas reuniões que fazia com o Papa, uma das 6, conversou com o Papa. E o Papa lhe ofereceu recomendações, dinheiros, pensões, diversas coisas que podem melhorar a vida de Galileu. Mas uma coisa que o Papa falou para Galileu, para ele não mais apoiar o heliocentrismo, que o Papa era contra, a Igreja era contra. E incentivou Galileu a continuar com suas teorias e nunca desistir do ramo da ciência, mesmo que a Igreja fosse um pouco contra isso. No ano de 1623, o novo Papa Urbano VIII, que apoiava mais as ciências como uma teoria mais exata, estava com um objetivo de banir as teorias aristotélicas e aplicar a matemática como a ciência fundamental das exatas. E banir as teorias aristotélicas daquela época, como Galileu Galilei também queria, também apoiava. Isso foi um marco importante sobre a vida de Galileu Galilei. No seu discurso, Galileu Galilei comentava sobre as manchas solares, na qual ele tinha observado no ano de 1610 em Pádua, porém ele não havia relatado sobre. Naquela época, haviam 2 teorias sobre as manchas solares, a de Scheiner e de Galileu Galilei. A incorreta de Scheiner e a correta de Galileu Galilei. Scheiner dizia, erradamente, que as manchas solares consistem em chamas de astros rodando em torno do Sol, enquanto Galileu Galilei dizia que a matéria fluida era pertencente à superfície do próprio Sol e rodante em torno do mesmo, causa da rotação da estrela. Naquela época, houve a publicação de uma obra chamada Sidereal Nances, na qual destacava muitos desenvolvimentos científicos muito importantes e, porém, muitas polêmicas. No lado das polêmicas, podemos destacar algo que foi vivido por Galileu Galilei, que foi o telescópio, que dizia que Galileu Galilei não inventou, e sim o aperfeiçoou. Eles falavam, como é que podemos saber que Galileu Galilei não forjou ideias? Como foi o telescópio? Porque o telescópio não foi uma invenção dele. Como é que eles não podem saber que a bússola de Galileu Galilei, todas as suas descobertas, afirmações, suas teorias não podem ser forjadas de outra pessoa? Isso gerou muita polêmica naquela época, essa obra. Um dos alunos de Galileu Galilei que o mais chateou, que na verdade podemos considerar discípulos de Galileu Galilei, porque seguiam suas teorias, era chamado de Cosimo Medici Júnior, que era filho de Cosimo Medici pai. Galileu Galilei, em 1611, foi convocado a Roma para mostrar todas as suas descobertas ao Colégio Romano dos Jesuítas, onde estava presente o Papa Urbano VIII. No ano de 1638, quando Galileu Galilei já estava completamente cego, ele fez uma de suas obras mais importantes, que se chamava Discurso e Dimostrazione Matemática em torno a due nuove da ciência. Foi publicado na cidade de Leiden, na Holanda. Nela discute as leis do movimento e a estrutura da matéria, que foi uma das suas coisas que ele abordou. Há muitos equívocos sobre a morte de Galileu Galilei. Muitos diziam que ele já havia sido queimado por suas ideias inovadoras sobre astronomia, que aconteceu com Giordano Bruno, que naquela época ele tinha ideias inovadoras muito parecidas com Galileu Galilei. Ele sim foi queimado, porém Galileu Galilei não. Ele foi morto, ele morreu, faleceu na verdade, na cidade de Arceta, rodeado por sua filha e seus discípulos. Ele foi enterrado na Basílica de Santa Cruz, na cidade de Florença, onde também estavam Maquiavelli e Michelangelo. Agora faremos algumas perguntas sobre Galileu Galilei. Ele ganhou reconhecimento por suas descobertas? Sim, tanto foi considerado o pai da ciência moderna. O que Galileu Galilei estudou durante sua vida na área da física?
Estudou cinemática, dinâmica, trabalho, energia mecânica, sistemas, colisão, movimento gravitacional, ciências e movimento uniforme variável. Obrigado. Então vamos indo, Alessandro. Quais foram os objetos que Galileu Galilei desenvolveu? O físico desenvolveu ainda vários instrumentos, como a balança hidrostática, um tipo de compasso geométrico que permitia medir os ângulos, e o termômetro de Galileu e o precursor do relógio do pêndulo, como ele ficava vendo o movimento dele. O método empírico, que foi defendido por ele, constituiu um corte do método aristotélico, mas abusando de sua sabedoria, que fazia vários descobrimentos na época, e foi considerado como o pai da ciência moderna.